o Credit Suisse era considerado um dos maiores e mais prestigiados bancos de investimentos do mundo, com escritórios em mais de 50 países. No dia 15 de março de 2023, as ações do banco despencaram. O banco era conhecido por seu histórico de sucesso e gerenciava ativos para alguns dos clientes mais ricos do mundo, mas lutava para recuperar-se de consequências de uma série de escândalos. Sua surpreendente história de ascensão e queda é o que veremos neste vídeo. O Credit Suisse foi fundado em 1856, em Zurique, por ninguém menos que o empresário e visionário político Alfred Escher. No início era um banco regional, mas logo desbravou fronteiras e expandiu-se para além das terras suíças. Foi crucial no financiamento de megaprojetos de infraestrutura, como construção de ferrovias, e participou da implantação da primeira rede elétrica do continente europeu. Durante a Primeira Guerra Mundial, o banco beneficiou-se do aumento da demanda por serviços bancários e expandiu seus negócios para o mercado internacional. Foi uma época de muito crescimento para o banco. O Credit Suisse foi peça-chave na reestruturação da economia europeia após a Segunda Guerra Mundial e impulsionou a recuperação de regiões devastadas pelo conflito. Ao longo do século XX, o banco diversificou seus negócios e começou a atuar em áreas como gestão de patrimônio, banco de investimentos e serviços privados. A instituição adquiriu várias empresas, como a First Boston Corporation, um banco de investimentos americano, e a Intertelegraph, uma companhia de seguros suíça. Em 1997, o Credit Suisse fundiu-se com o Swiss Volksbank e formou o Credit Suisse Group ID. Nos anos seguintes, o banco aumentou sua presença em mercados emergentes e transformou-se em uma das maiores instituições financeiras do mundo. Mas o Credit Suisse também amargou períodos dramáticos em sua história. Durante a crise financeira de 2008, o banco teve grandes perdas devido à exposição a ativos de hipotecas subprime. Também teve enorme prejuízo com títulos da dívida soberana de países de alto risco de inadimplência. O banco envolveu-se em escândalos financeiros, como o caso de fraude de Bernie Madoff e a exposição excessiva aos fundos hedge Archegos e Greensill. O Credit Suisse enfrentou uma série de escândalos ao longo dos anos que abalaram sua reputação e afetaram seus negócios. Em 2002, o banco envolveu-se em um escândalo de evasão fiscal com a Enron Corporation, que resultou em uma multa de 275 milhões de dólares. O Credit Suisse foi acusado de ajudar a Enron a criar empresas fictícias em paraísos fiscais para esconder suas dívidas e evitar o pagamento de impostos. O banco negou qualquer irregularidade, mas concordou em pagar a multa para encerrar o processo. Em 2008, o Credit Suisse foi um dos vários bancos multados em um total de 2,6 bilhões de dólares por sua participação na manipulação de importantes taxas de juros e preços de contratos para beneficiar seus próprios negócios. Em 2014, o Credit Suisse tornou-se o maior banco em 20 anos a se declarar culpado de uma acusação criminal nos Estados Unidos. As autoridades americanas descobriram que durante décadas a empresa destruiu registros bancários e ocultou transações que envolviam contas não declaradas. Por essas práticas, o banco teve que pagar uma multa de 2,5 bilhões de dólares. Em 2016, o Credit Suisse foi multado em 475 milhões de dólares por envolvimento em um escândalo em Moçambique sobre empréstimos a empresas estatais. Os empréstimos deveriam financiar projetos de vigilância marítima, pesca e estaleiros navais, mas parte foi desviada para suborno. O banco concordou em cancelar os 200 milhões de dólares devidos por Moçambique, mas entrou uma grave crise financeira. De acordo com o Dow Jones Newswires, o banco foi considerado
culpado por não ter feito o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro de uma quadrilha de tráfico de cocaína da Bulgária. O Credit Suisse também envolvia-se em escândalos financeiros, como o caso de Bernie Madoff, e se expôs excessivamente a fundos hedge como Archegos e Greensill. A reputação do Credit Suisse era questionada à medida que surgiam os escândalos. O Credit Suisse teve grandes perdas financeiras com investimentos nos fundos hedge Archegos e Greensill, que faliram um após o outro. O Archegos era liderado pelo bilionário Bill Young e causou o pior prejuízo ao banco. O Credit Suisse emprestou bilhões de dólares para o fundo, que fez apostas arriscadas em uma seleção concentrada de ações. Quando o preço das ações caíram em março de 2021, o Credit Suisse sofreu perdas de cerca de 5,5 bilhões de dólares. O Greensill Capital era uma fintech que fornecia financiamento para cadeias de suprimentos. Credit Suisse gerenciava cerca de 10 bilhões de dólares em investimentos em fundos administrados pela Greensill. Quando o fundo faliu, o banco teve que lidar com o impacto financeiro das perdas e também com a reputação manchada pelo envolvimento com a empresa. O CEO do banco, Thomas Gottstein, renunciou. A renúncia de Gottstein foi vista como um sinal de que o banco estava levando a situação a sério e disposto a corrigir seus erros. A participação do Credit Suisse na crise soberana da Grécia foi controverso e criticado por muitos. O banco foi um dos principais participantes da criação de swaps de moeda que ajudaram a mascarar a verdadeira escala da dívida do país. No entanto, essa prática foi usada de forma excessiva e irresponsável pela Grécia, o que levou a uma crise financeira na zona do euro em 2010. O Credit Suisse emprestou bilhões de dólares para a Grécia durante os anos que antecederam a crise. Quando a crise estourou, o banco perdeu muito dinheiro. A história do envolvimento do Credit Suisse no esquema Madoff é um dos capítulos mais sombrios e surpreendentes da história do banco. Madoff operava um gigantesco esquema de pirâmide financeira. O que poucos sabiam era do envolvimento do Credit Suisse nesse conturbado enredo financeiro. Bilhões de dólares de investidores foram canalizados para o esquema Madoff por meio de uma série de fundos de investimentos criados pelo próprio banco. O Credit Suisse ganhava uma taxa de administração enquanto Madoff prometia retornos garantidos sobre o investimento. Porém, o que deveria ter sido uma parceria de sucesso revelou-se um terrível pesadelo. Em 2008, Madoff foi preso por causar perdas de bilhões de dólares para seus investidores. Em 2014, o banco concordou em pagar uma multa de 2,6 bilhões de dólares ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seus prejuízos no esquema. O Credit Suisse enfrentou consequências devastadoras por sua associação com esse esquema. No final de 2020, os alertas de que o banco estava em dificuldades multiplicaram-se quando os consultores financeiros passaram a aconselhar seus clientes a retirar seus investimentos do banco. Os rumores de que o banco estava em apuros só aumentavam e a saída massiva de depósitos de clientes atingiu um montante impressionante de 100 bilhões de dólares, o que confirmou as suspeitas de que algo estava errado. O CEO foi substituído e foi implantado um plano de reestruturação do banco. Esse cenário tumultuado parecia não ter fim. Nem mesmo as mudanças na liderança e os planos de reestruturação foram suficientes para acalmar os ânimos. Antônio Horta Osório, ex-CEO do Leeds Banking Group, assumiu a presidência do banco em maio de 2021.
mas não durou muito tempo e renunciou em janeiro de 2022, após violar as regras da pandemia de Covid-19. Segundo ele, a situação do banco piorou muito desde quando aceitou até quando assumiu seu comando. Para virar o jogo, precisaria de uma enorme mudança cultural que levaria anos e teria grande resistência para sua implantação. Os eventos se desenrolaram de maneira intensa e surpreendente. Início de 2023, uma reviravolta que marcaria o fim de uma era estava perto de acontecer. O relatório anual do banco atrasou e revelações de fraquezas em controles financeiros foram os golpes finais que mergulharam o banco em uma crise profunda. A perda anual de mais de 7 bilhões de dólares abalou a confiança dos investidores e os laços com grandes clientes foram rompidos, o que levou a uma queda drástica em suas ações. A história do Credit Suisse parecia se desenrolar como uma montanha-russa emocional. E mesmo a injeção de 50 bilhões de dólares do Banco Nacional Suíço não foi capaz de impedir a catástrofe iminente. O gigante suíço estava entrando em colapso. O principal acionista do Credit Suisse disse que não investiria mais no banco, o que gerou pânico no mercado. A trágica jornada do Credit Suisse estava chegando a um ponto crítico, e um controverso acordo foi o último recurso para salvar a economia suíça. Em meio a reviravoltas surpreendentes e acontecimentos dramáticos, a história do Credit Suisse tornou-se um verdadeiro enredo digno de uma superprodução cinematográfica. A crise financeira de 2008 trouxe desafios inesperados. O banco teve grandes perdas decorrentes de investimentos em títulos subprime. A série de escândalos causou enormes prejuízos financeiros e que ocasionou danos significativos em sua reputação. Os mais impactantes foram o envolvimento com a fraude de Bernie Madoff e a exposição excessiva aos fundos Archegos e Greensill. Em uma negociação que durou mais de 2 meses, o banco suíço UBS comprou o Credit Suisse por 3,23 bilhões de dólares. A fusão criou um gigante financeiro com ativos que tinham valor em torno de 1,6 trilhão de dólares. Foi a maior fusão de bancos desde a crise financeira de 2008. O UBS espera gerar mais de 10 bilhões de dólares com a integração das empresas até o final de 2026.